Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. Hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho a respeito de atualidades, né? Se bem sabe falar de atualidades, aí tem assunto para 6 meses de aula, né? Mas nós vamos falar de algumas atualidades muito específicas. Vamos tratar um pouquinho dessa questão de conflitos, de violência e também nesse fenômeno que vem chamando muita atenção aí, que seria o quê? Seria o tal do terrorismo, buscar entender um pouquinho aí. Vamos começar então, como não poderia ser diferente aí, por as chamadas guerras civis e conflitos. Hoje nós acabamos encontrando que essas guerras civis e conflitos, elas são guerras que existem em grande quantidade, né? O continente africano existem e principalmente no Oriente Médio nós acabamos encontrando que são guerras e guerras muito significativas. Que algumas delas, por exemplo, chamam atenção. O conflito hoje selvagem que nós temos aí na Síria, né? O que acontece na Síria? Na Síria, basicamente, nós encontramos lá um filhotinho de ditador chamado Bashar al-Assad, né? Só para você ter uma ideia desse cidadão aí, o pai dele ficou 40 anos no poder, até 1990, morreu, ele assumiu, está até hoje lá. Então por aí você entende mais ou menos como é que funciona o negócio lá na Síria. Só que isso era muito comum em diversos países que nós temos aí, tanto no Oriente Médio como na África, né? Só que mais recentemente, aí a partir de 2010, 2011, nós tivemos a chamada Primavera Árabe. A galera cansou daquilo lá, né? Essas ditaduras que eram eleitas através de um sistema democrático extremamente corrupto. Cansaram disso? Começou na Tunísia, né? Foram derrubando governos, todos mais ou menos com essas características de décadas no poder aí. E foram se dando bem, né? O pessoal foi fazendo as pequenas revoluções aí, ou grandes revoluções, se preferir, da chamada Primavera Árabe. Chegaram donde? Chegaram no Oriente Médio. Na Síria, derrubaram alguns, ou no Oriente Médio derrubaram alguns, quando chegaram na Síria, Bashar al-Assad falou, não, eu não vou sair dessa bagaça aqui não, né? Vou continuar no poder. Olha os manifestantes lá. Então, o que você faz? O exército ataca eles, né? Então, aquela coisa que vivia com uma certa paz velada na Síria, onde você tinha diversos grupos, acabou acontecendo o quê? Acabou acontecendo que, num primeiro momento, esses grupos se uniram contra o Bashar al-Assad, e ainda nós tivemos o quê? Que muitas vezes esses grupos, né, eles se uniram contra Bashar al-Assad, muitos deles se aliaram mais tarde a Bashar al-Assad e começaram a criar esse conflito interno lá dentro. Somado a tudo isso, ainda nós sabemos que uma parte do território da Síria tem a presença aí de um importante grupo repugnante aí, que é o chamado Estado Islâmico, o ISIS ou ISIS, se você preferir, anda por lá também. Que não é muito diferente de outro país da região, que é o Afeganistão. Só que a guerra do Afeganistão não tem nada a ver com Primavera Árabe, né? Basicamente o que nós encontramos no Afeganistão é aquilo, né? Durante a Guerra Fria, eles tiveram apoio e se alinharam ao lado da União Soviética, né? Pessoal lá dentro, o chamado mujahadins, não gostaram dessa parada de virar socialista. E começou uma guerra civil, a Rússia veio tentar resolver o problema dos aliados lá dentro, não conseguiu dar conta, os Estados Unidos armou esses grupos rebeldes, expulsou os russos, né? E a partir do momento que se expulsou os russos, acabou acontecendo que essa ditadura, ou se instalou uma ditadura lá, extremista religiosa, representada principalmente pelos talibãs, né? Que nós sabemos muito bem que se viraram contra os Estados Unidos, e lá existia um cidadão, nesse talibã, chamado de Osama Bin Laden, né? Que tratou de fazer o quê? Tratou justamente aí de arquitetar os ataques de 11 de setembro. Estados Unidos, mais uma vez, ficou putaço da cara. Vamos lá buscar esse cara no Afeganistão, né? Chegando lá no Afeganistão, foram invadindo. Não conseguiram se dar bem mais uma vez, porque tomar conta do Afeganistão é muito difícil, principalmente por conta das suas montanhas. Um território de difícil acesso, que é só afegão que conhece mesmo, né? Resumo da ópera. Ficaram alguns anos ocupando os Estados Unidos, acabaram descobrindo que estava Bin Laden lá numa base, num país ao lado, que é o Paquistão, fizeram uma mega operação, sugaram o cara de lá, jogaram no mar, tá morto, né? E daí
e a Síria, vamos? A Síria, me desculpe, e o Afeganistão. O americano, vamos deixar esses caras aí, faz de conta que não aconteceu nada lá. E lá ainda corre solta a chamada da guerra civil, né? Mesma coisa acontece com o tal do Sudão do Sul, né? Daí nós vamos encontrar o quê? Não é bem esse caso relacionado com o quê? Relacionado com essa tranqueira aí de Oriente Médio. Então o que nós acabamos tendo é que o Sudão era um país único, né? O norte era basicamente ocupado por árabes, então é um país africano, e o sul nós vamos ter o quê? Negros. Conviviam de boas, né? Conforme acabou acontecendo que essa região norte era na proximidade do deserto do Saara, a desertificação foi aumentando e foi jogando essa galera cada vez mais ao sul. Quando eles foram invadindo a terra do negro, daí não funcionou nada mais direito, né? Explode a guerra. Saída, vamos dividir. Então existe o Sudão e o chamado Sudão do Sul, que é o país mais novo do mundo, né? Mas a guerra continua e continua nada legal, eles não conseguem se acertar, somado isso aos conflitos de Darfur ainda, né? Por quê? Porque o Sudão tem reservas de petróleo ao sul, mas basicamente os oleodutos eles têm que passar para o norte para serem exportados. Então a disputa por essas riquezas gera uma guerra civil muito significativa. Voltando ao Oriente Médio, nós temos quem? O caso do Iêmen. Também nós tivemos ali que as estruturas de poder foram abaladas pela chamada Primavera Árabe e basicamente se começou uma disputa muito grande em diversos grupos do poder dentro do Iêmen. Então o Iêmen hoje está numa guerra civil que, sem sombra de dúvidas, nós acabamos tendo, é aquela que se apresenta o quê? Características humanitárias, o maior desastre que nós temos na atualidade, mas pouquíssimo se fala disso aí, né? Além disso, tem nossos vizinhos aqui também, os Farc. Durante muito tempo foi um grupo aí que dominou, por assim dizer, a Colômbia, mas hoje eles perderam um pouquinho da sua força. Conflitos recentes que nós tivemos lá na Ásia, na Crimeia também, né? Uma disputa, uma interferência muito grande nessa região ucraniana, que existem bases russas lá, né? Principalmente a frota naval da Rússia está toda lá na Crimeia. Fazia parte da Ucrânia. A galera se rebelou, não quer mais fazer parte da Ucrânia, anexou-se automaticamente à chamada Federação Russa. O governo ucraniano não gostou muito da ideia. O que é que essa moçada acabou fazendo? Vamos invadir lá e tomar isso. A hora que chegaram na Crimeia, os ucranianos, eles perceberam que esses caras estavam armados até o dente. Por influência de quem? Por apoio russo, né? Ainda nós acabamos encontrando o quê? Velho conflito que nós temos entre árabes e israelenses. A velha disputa que nós temos por territórios aí, que são territórios também dentro do Oriente Médio, tá? Então, o que a gente acaba percebendo que de uma forma ou de outra, existe uma quantidade muito grande de guerras e conflitos hoje que nós temos no nosso planeta, né? E também nós acabamos tendo, que não é uma novidade, mas que vem atuando cada vez com uma intensidade maior, é a questão relacionada com o terrorismo, né? Então, basicamente, são grupos que se formam, geralmente formado por um pensamento político radical, e como se soma esse pensamento político com uma ideologia religiosa, se cria verdadeiros fanáticos aí. Em que consiste essa prática do tal do terrorismo, né? O nome está dizendo, é você fazer ataques, é você fazer sequestros, né? Para botar o terror, né? Não fazer com que a população ela tenha um minuto de paz, a qualquer momento pode explodir, a qualquer momento pode levar uma pessoa da minha família. Então isso acaba gerando o quê? Gerando uma ansiedade muito grande que vira uma tensão social e uma pressão sobre regimes políticos e governos, e o terrorismo existe apenas e exclusivamente na busca de fazer o quê? Na busca justamente aí de desestabilizar as economias, os governos e assim por diante. Então você tem aí o Al-Qaeda da vida, o Boko Haram, né? Lá no norte da África. Você tem as Farc, que já deixaram de existir, mas que durante muito tempo foram classificadas enquanto um grupo terrorista aí, que eles também são muito significativos. E além disso nós encontramos o quê? A chamada violência política. O que significa a tal da violência política? Olha lá, ó. Então, basicamente nós tratamos de classificar uma determinada atitude como violência política quando? Relacionada a governos repressores para coibir manifestações, né? Então, um determinado governo, o povo não está muito satisfeito com eles.
se trata de fazer? Vamos reclamar desse cara, vamos fazer manifestações, como aconteceu, por exemplo, lá na Síria do Bashar al-Assad. Ele solta quem? Sua força repressiva, sua polícia, seu exército, em cima dessa galera aí, para não ter mais o que reclamar. Então isso se chama o quê? Violência política. Uma outra característica, né? Em democracias podem acontecer através de grupos radicais, não necessariamente só do Estado. Grupos radicais muitas vezes também praticam isso contra outros grupos, né? E geralmente essa violência política, através desses grupos, se dá como eles começam a perseguir minorias. Então aqui tem um exemplo da Ku Klux Klan e o chamado neonazismo, né? Que são grupos que se formam na sociedade, no caso esses dois, com uma forte tendência racista, então vamos nos organizar e sair perseguindo os diferentes de nós, racialmente falando, né? Então isso também é uma forma que nós encontramos aí. Mas não é só essa questão racial. Hoje nós temos grupos radicais nacionalistas, né? Não esqueça você, nacionalismo exagerado é coisa de fascismo. E hoje a gente percebe muitos, eu sou nacionalista. Calma com a Andor aí que o santo é de barro. A homofobia, o racismo, como eu já falei aí, a xenofobia, que é justamente a perseguição aos migrantes. O que nós acabamos tendo aí? Nós acabamos tendo aí que esses grupos de violência política, eles são muito significativos, né? Então, e muitas vezes esse grupo, principalmente os terroristas, é difícil de acabar com eles, desarmar, quebrar sua estabilidade, porque muitas vezes eles têm forma de organização através de células, pouco sabe das pessoas que estão envolvidas, e que agem como os famosos lobos solitários. Nos Estados Unidos, a gente volta e meia vê uma notícia dessa, né? Malucão vai lá e começa a dar tiro no meio da galera, né? Malucão entra na escola atirando em todo mundo. Influência do quê? Está descontente, mas isso é um ato de violência política também, muito significativo. Mas tenha certeza você absoluta, isso não é uma exclusividade deles, de forma geral. No Brasil nós encontramos isso também. País extremamente violento, né? Mas aqui é a violência onde nós encontramos que ela tem outras características, ainda não, e eu espero que nós não cheguemos lá, características políticas, né? Só para você terem uma ideia, em 2017 nós tivemos 60 mil homicídios no Brasil. Precisa de guerra um país que tem um índice de homicídio tão grande assim? Claro que não precisa de guerra, né? Segundo, nós acabamos sendo que essa violência no Brasil, ela é hoje a preocupação que mais se forma, aparece no discurso da população. Isso é pesquisa. Ah, eu tenho problema de saúde, eu tenho problema de educação e não sei o que, tudo isso. Ah, se o meu filho não foi para a escola, amanhã eu resolvo, né? Mas a violência não, né? Se meu filho morrer, amanhã não tem solução. Então esse é um problema muito grande que nós temos aí. Título de curiosidade, o Ceará hoje é classificado como o estado mais violento que nós temos no Brasil, né? E além disso, nós temos o quê? Fortaleza e não fortalecimento. Ô, corretor que não me ajuda também, né? É a cidade com o maior número de homicídios que nós temos aqui, tá? Então, somado a isso, nós temos o quê? Ações políticas públicas não apresentam resultado. Então, isso é uma prática quase no Brasil, onde nós acabamos tendo o quê? Existe muitas vezes um certo interesse, talvez não, a necessidade de mostrar serviço, a violência, mas nós estamos fazendo, né? Só que não se resolve. Recentemente nós tivemos episódio no Rio de Janeiro, vamos mandar o exército para o morro. Resolveu o quê? Né? Foram metralhar lá um cidadão com 80 tiros, para isso serviu. Então essas políticas públicas no Brasil, não é de hoje, é de sempre, elas são políticas públicas voltadas para a segurança. Se investe, cadê o retorno de tudo isso? Retorno de tudo isso muitas vezes não aparece aí, né? E além disso nós temos outra coisa aí, né? Brasil, nós que somos da paz, todo mundo acha que nós somos aí, aqueles que recebem, que vivem muito bem, líder mundial de assassinato desse grupo que não se encaixa sexualmente nos padrões de alguns, que são os chamados LGBT, líder mundial. Isso aí não é para pouca coisa. O Brasil é violento e muito violento também.
Quinto maior índice de feminicídio no Brasil. A gente pensa assim na situação da mulher, né? Ah, aqueles países árabes, os muçulmanos, eles são extremamente intolerantes com essas mulheres aí. Não, aqui nós não temos intolerância, mas matamos as mulheres também com uma intensidade que é uma intensidade extremamente grande. Beleza? Tudo bem? Tudo legal? Ah, cuidar com essa questão da violência aí. Valeu, galera! Grande abraço!